Gente, esse programa ele é sensacional. E sabe por quê? Ele é tão bom, ele é tão bacana. E eu falo isso mesmo, viu? De boca cheia. Porque a gente tem a oportunidade de aprender sobre várias coisas. São receitinhas gostosas, são essas dicas de artesanato que a gente pode usar como hobby, como terapia, como fonte de renda. E a gente recebe aqui diariamente no nosso programa profissionais das mais diversas áreas. E eles também sempre têm algo importante para passar pra gente. Sempre quando acaba uma entrevista, eu dou aquela respirada, sabe? Bem profunda. E eu penso assim, nossa, quanta coisa que eu aprendi hoje. E não é tão bom a gente aprender? E o mais legal ainda é quando a gente aprende, depois a gente pode dividir esse conhecimento. Então eu chego em casa, eu conto pro marido tudo que eu aprendi, as coisas relacionadas, por exemplo, à criança, desenvolvimento. Eu vou lá e falo com a minha irmã, né? Eu tenho minha sobrinha vai fazer agora 12 anos, a Carol. Tem também a Brendinha, que completou 3 meses de idade. Então, assim, isso que eu acho bacana, porque a gente aprende e depois a gente pode, com esse conhecimento, ajudar também a orientar outras pessoas. Por isso, eu fico muito feliz quando o doutor Tadeu Fernandes, pediatra, participa conosco, porque muitas mães adoram ouvir você falar, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer, como sempre, estar aqui falando com você e falando com as mamães, com as vovós, falando sobre criança. Porque a criança, se você quer ter um Brasil melhor, um Brasil mais saudável, com uma maior expectativa de vida, você precisa investir aonde? Nas Nas crianças. crianças. Doutor, quando a gente fala em criança, existe muitos mitos e muita preocupação por parte dos pais em relação ao desenvolvimento. E aí, desenvolvimento, né, psíquico, cognitivo, o próprio desenvolvimento em relação à estatura, né, então, a relação da idade e da estatura da criança, o desenvolvimento da própria coordenação motora. Então, para a gente falar um pouquinho, orientar os pais em relação a isso, né? Quais seriam aí as principais orientações, né? Aquelas palavrinhas-chave, até para tranquilizar um pouco os pais que, de repente, sentem-se, né, com dificuldade de acompanhar esse desenvolvimento do filho, às vezes ficam preocupados, será que isso é normal? Será que está tudo bem? Né? Ou tem algum sinal aí de alerta? Bom, vamos primeiro tocar o tema que nós vamos conversar. O crescimento, que é peso e altura, Tá. e o desenvolvimento, que são as etapas na vida que uma criança vai tendo. Então, quando ela senta, quando ela é gatinha, quando ela anda, quando ela fala e quando ela aprende. Então, tudo na vida tem fases no desenvolvimento infantil. E cada uma dessas fases é tão gostoso, né, doutora, a Você tem gente que curtir. observar e ali curtir. Muito bom. O que é mais importante, você tocou num ponto muito importante, Tati, porque parece que ninguém está contente com o estado que a criança está. Então, eu vou tentar resumir rapidinho o desenvolvimento de uma criança. Nasce a criança hoje. Sabe que as mães mais reclamam? E ela esperou 40 semanas ou 9 meses, como falam, para nascer aquela criança. E tu não pensa que a criança vai nascer? Já quero brincar com meu filho, já. A criança, doutor, ele só mama e dorme, só mama e dorme. Porque um bebê, ele dorme de 20 a 21 horas, um recém-nascido, por dia. É normal ele mamar e dormir, mamar e dormir. É mamar e dormir. E as mães ficam todas frustradas. Doutor, ele só mama e dorme. Calma. Então, elas já querem que ele já brinque. Daí, tem uma coisa muito importante. Você acabou de falar da sua sobrinha de 3 meses, né? 3 meses. Então, 3 meses é a primeiro... O pediatra faz uma série de testes, né? Quando você pega o nenenzinho, você dá a mãozinha, você levanta ele e abaixa, você testa o pezinho, você testa os reflexos. Primitivos ainda. Mas com 3 meses a gente faz um teste importantíssimo. É bom que vocês que estão aí nos vendo saibam. Sabe quando você brinca com uma criança? Oi, oi, oi. A criança olhando para você. Olha aqui o titio, olha aqui a titia. E ela olha para você e dá aquele sorriso gostoso. Isso chama-se sorriso social. Tá. Se uma criança com 3, 4 meses, quando você brinca com ela está de bom humor. Né? Tem mãe que vai brincar na hora que a criança está chorando de fome. É lógico que não vai dar risada. Não pode ser nesse Mas horário. mamou, acabou de acordar agora, está de bom humor. Você vai lá e dá o sorriso social. Isso é muito importante. Você já abre um grande divisor de águas. Hoje nós temos uma incidência cada vez maior de crianças com síndrome do espectro autista. Não se fala mais autismo. É síndrome do espectro
espectro autista, ou seja, vai de 0 a 10. Existe o autista grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o grau 10, que é aquele grau mais avançado. Muito bem. Se a criança não te dá um sorriso social há 3, 4 meses de idade, você já fica preocupada. Mas por quê? Porque a criança tem que contactar com você. São as fases da vida. Outra coisa muito interessante, com 3 meses de idade, a criança começa a pôr tudo na boca. Você dá alguma coisa e põe na boca. Ou então, se não tem nada na mão, ela põe a mãozinha dela na boca. E começa a salivar. Quando fica olhando para alguma coisa, ou às vezes olhando para a televisão, né? Todo mundo está assistindo o seu programa, né? Cheio de cores, a criança fica olhando. Não é que eles conhecem a Tati, é que eles veem, né? A luz, o brilho da TV ou de qualquer outro. O colorido, né? E a criança começa a salivar. E daí já vem, são os dentinhos que estão nascendo. Não tem nada a ver com dente. Esta é uma fase da vida que acontece com de 2 a 4 meses da idade, que chama-se fase oral. A criança nessa idade não tem o tato. Então, se você der uma coisa na mão dela, ela não consegue, que nem você, saber se está áspero, se está liso. O que ela faz? Ela sente pela boca. Então, aí é a fase oral. Muito bem. Daí ela vai desenvolvendo. Com 4 para 5 meses, as mamães sempre perguntam, pode sentar? Deve estimular. E guarde essa frase que eu vou falar para vocês. Uma criança se desenvolve à base de estímulos. Se você não estimular, a criança também não se desenvolve. Então, já vi casos de mães, às vezes, que, por uma série de problemas, por depressão pós-parto, deixa a criança mais no berço, mas não interage com a criança. A criança fica na dela, paradinha. E quanto mais interação, mais essa criança vai desenvolvendo. Mais ela vai desenvolvendo. É estímulo, né? Essa é a palavra que você falou, estímulo. Com 4 a 5 meses, eu sei que ele não senta. Mas você tem que colocar ele sentadinho, apoiando nas costas, para que ele não caia. E você brinca um pouquinho, daí deita. Quando ele chegar com 6 meses de idade, tem que sentar sozinho com apoio. Sentar sozinho, 6 meses. Agora, muita atenção agora. De 6 para 7 meses, então ele estava deitado, agora ele já senta sozinho. Com 6 para 7 meses, o cérebro vai se desenvolvendo. Ele aprende a ficar de 4. E ele tem que ficar de 4. Que aí começa a gatinhar. Que ele vai começar a gatinhar. Mas a mãe pensa que você colocou, ele já sai gatinhando. Não, você põe de 4, ele não vai querer, ele quer voltar àquela posição anterior, ficar sentado. Você põe ele de bruço. A criança vai ficar brava, vai chorar, mas daí muita mãe desiste. Ele quer ficar sentado? Que fique sentado. Nós estamos deixando de falar aquela palavrinha mágica que você falou, estimular. Então, a partir desses 6, 7 meses... põe um brinquedinho no chão e a criança de 4. Tá. E não deixa o brinquedinho no alcance da mão, não. Para ele tentar e buscar. Erro gravíssimo. Ele não está querendo ficar de 4, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar aquele tal de andador e vou colocar ele no andador. Mas espera aí, eu não posso largar a mão, mas eu também não posso pular fase. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma lei que foi aprovada no Congresso, é expressamente proibido vender no território nacional andador. O andador está proibido. Importante falar isso, né, doutor? É uma das Talvez maiores... muitos pais não saibam. sabem dessa E às vezes informação. você vai comprar em algum lugar... Foi proibido. É câmbio negro, que vinha lá do Paraguai, você vê andador por aí, mas é câmbio negro. Oficialmente não pode vender andador mais no Brasil. Por quê? Porque isso daí pula a fase onde você desenvolve na cabeça os giros do equilíbrio. Foi feito um teste, anos atrás, nos Estados Unidos, com candidatos a ser astronauta lá na NASA. E lá são testes rigorosíssimos de equilíbrio. Todos os reprovados tinham uma coisa em comum. Usaram andador no passado. E os aprovados tinham uma coisa em comum. Não usaram andador. Porque justamente quando você engatinha, é que se desenvolve no seu cérebro os giros do equilíbrio. Se você pula essa fase,
a criança fica com problema de equilíbrio. Daí a mãe vai reclamar para o pediatra depois de 1 ano de idade. Ai, doutor, ele anda, cai. Ele anda, cai. Ele corre, cai. Ele cai com muita facilidade. Doutor, nossa, meu filho, o filho da vizinha aprendeu a andar de bicicleta em 2, 3 dias. O meu filho faz 1 mês e não consegue andar de bicicleta. Por quê? Porque lá no passado ele não desenvolveu os giros do equilíbrio. E qual que é a idade, doutor, para ele começar a andar, né? Que é uma etapa, inclusive, que os pais esperam muito, né? Os primeiros passos do bebê. Então, ele engatinhou, 6, 7 meses já é mais ou menos esse momento para ele começar a fazer isso e andar. Então, antes de andar, ó, você está apressado. Olha, tem mais uma Até etapa você antes? está apressado. Olha Ih, aí. gente, estou pulando uma etapa. Pulou uma etapa. Antes dele andar, agora ele tem que ficar de pé com apoio. Verdade, verdade. No sofá, então ele vai ficar de pé apoiando no sofá e ele vai andando no sofá com a mãozinha, ele anda daqui para lá, ele apoiando no sofá com a mãozinha e vai andando para lá e para cá. E isso em que fase? 7, 8, 9, 10, 11 meses. Tá. Vamos completar o aniversário de 1 ano. Ele já tem que começar a tentar dar o primeiro passinho e cair, tá? Então, a partir de 1 ano que você vai começar a cobrar da criança o andar. Antes de 1 ano, não é obrigação dela. Tá. Ah, mas o meu filho andou com 8 meses. Tudo bem, acontece. Porque ninguém amadurece no mesmo dia. Uma vez eu falei para uma mãe isso, né? Olha, com 1 ano de idade, fica tranquilo que ele vai começar a andar. Era um domingo, ela me ligou no domingo. Doutor, hoje é aniversário dele, 1 ano, e não andou. É a ansiedade dos pais, né, doutor? Mas não é no dia do aniversário, meia-noite e 1, que ele vai andar, né? Então, o desenvolvimento é uma coisa que vai acontecendo. Então, antes de completar 1 ano, se ele não andar, gente, isso não é nenhum problema, nenhuma Exatamente. limitação, é normal. Eu Ele sei- vai ali sempre estar apoiando. Tem 1 minutinho ainda? Temos, Um segundinho? claro. Rapidinho. Outra coisa que não tem a ver com hoje, mas a ansiedade. Doutor, não nasceu os dentinhos ainda, não nasceu. Verdade, doutor, em relação a Calma, dente. dente é depois de 1 ano. O dente bom é aquele que nasce com 1 ano de idade. Ah, mas o meu nasceu com 4 meses. Eu falo, no primeiro tombinho vai quebrar, porque ele nasce fraco. Então, antes de 1 ano, também os pais não precisam se preocupar. Ah, mas não nasceu ainda o dentinho. Não tem Nesse problema. bloco, eu quero deixar uma palavra, assim como resumo do bloco. Por favor. Estimular. Mas não em excesso. Perfeito. Vou fazer um intervalo rápido, mas no próximo bloco a gente volta para conversar com o pediatra Dr. Tadeu Fernandes e falar, né, mais sobre esses processos aí de desenvolvimento das nossas crianças. Pausa rápida, a gente volta já.